Na Band FM, quem ama não esquece. É engraçado como o destino prega peças na gente, né? Coisas que a gente nunca poderia imaginar que aconteceriam já estavam desenhadas e nada pode mudar a história que já está escrita. No meu caso, o homem que eu nunca pensei que eu ficaria não só esteve ao meu lado, como me ajudou nas piores fases da minha vida. Um dia como outro qualquer, eu me arrumei e fui visitar uma amiga. Ela já era casada, mas sempre arrumava tempo para fofocar comigo. O marido dessa amiga sempre comentava sobre um amigo que ele tinha e que era solteiro. Eu até sabia quem era esse amigo de vista, porque a gente tinha estudado na mesma escola. Mas ele era bem mais velho do que eu e não tinha nada a ver comigo. Só que esse marido da minha amiga insistiu tanto para eu dar uma chance que eu fui ficando sem graça de falar não. Eu não conseguia falar que eu não estava interessada e que ele também não fazia o meu tipo. Então, depois de muita insistência dele e da minha amiga também, eu topei aparecer num encontro. No dia, eu fiquei super sem graça com a situação. Quando eu cheguei, o Vanderlei já estava lá, estava todo sorridente. E eu confesso que eu não senti absolutamente nada. Mas conversa vai, conversa vem, e a gente acabou ficando por conta de toda aquela situação que tinha sido armada, né? Teve uma hora que ele até comentou que estava desempregado no momento, mas que estava procurando emprego e, como eu sabia que na fábrica onde eu trabalhava estavam contratando, eu disse para ele que poderia tentar ajudar, mas não era nada demais, sabe? Eu não estava fazendo aquilo por algum interesse. Era o que eu faria por qualquer pessoa. Depois de algum tempo, eu falei que queria ir embora. E aí o Vanderlei pediu para me acompanhar. Como já era tarde da noite, eu aceitei. O que eu não esperava era que ele pegaria na minha mão e iria o caminho todo assim, de mãos dadas comigo. Ele segurou na minha mão e não soltou mais. Depois daquele dia, o Vanderlei começou a me ligar direto, puxando todos os assuntos possíveis. Eu estava numa situação horrível, eu não sabia como falar para ele que eu não queria nada. Inclusive, naquela época, eu gostava mesmo era de uma outra pessoa. Um amigo do meu irmão que não queria nada comigo. Eu fiquei sem graça e, apesar de não cortar totalmente o Vanderlei, eu também não dava esperanças para ele. Até que um dia, eu estava chegando no trabalho e eu vi o Vanderlei saindo da fábrica. Ele tinha mesmo conseguido um emprego. Mas aquilo não mudou nada para mim, sabe? Aliás, a fábrica até proibia relacionamento entre os empregados. Isso não era problema, porque eu ainda não imaginava que eu e o Vanderlei ficaríamos juntos mesmo. Mas ele não desistia. Sabe o que é, Alessandra? Depois desses dias todos, eu percebi que tudo fica bem melhor com você. Eu percebi que eu não quero mais ficar longe de você. Olha, Vanderlei, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas eu preciso ser honesta com você. Eu gosto de uma outra pessoa, sabe? Eu sei que a gente saiu e tal, mas... Olha aqui, eu só preciso que você me dê uma chance. É só uma chance. Eu te prometo que eu vou te fazer muito feliz. Se você quiser, se você deixar, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. E olha, para isso, eu tô disposto a esperar. O tempo que for. Eu não posso começar alguma coisa com você pensando em outro. Não é certo isso. Olha, isso, de certo ou errado, quem decide sou eu. Afinal de contas, o único machucado seria eu, né? Então deixa que eu resolvo. O Vanderlei estava tão decidido que foi meio impossível dizer não. Ele era um cara tão legal. Eu gostava bastante da companhia dele. Então, apesar de me sentir mal com aquela situação toda, eu aceitei namorar com ele. Só que logo em seguida, eu entrei em férias no trabalho e fui viajar para a praia. O que eu não esperava
era que eu ia sentir tanta falta do Vanderlei. Desde o momento em que eu fui embora, eu não conseguia parar de pensar nele. Eu realmente não imaginava que eu já estava tão envolvida. Eu fiquei com tanta saudade que eu liguei para ele, pedi para ele ir para a praia me encontrar. E ele foi. Foi aí, nesse momento, que eu percebi que eu já gostava muito, muito dele. Nós passamos dias maravilhosos na praia e aí eu e o Delay não nos desgrudamos mais. Depois de um ano maravilhoso de namoro, ele me pediu em noivado e eu me senti a mulher mais feliz desse mundo. Lá no trabalho, todo mundo sabia que eu ia casar, mas não sabia que era com Vanderlei. Como eu disse, lá não era bem visto o relacionamento entre funcionários e nós tínhamos medo, né? Imagina, se alguém descobre, a gente ia ser mandado embora. Durante todo aquele ano, a gente escondeu bem o nosso relacionamento. Mas aí aconteceu uma coisa muito esquisita. Meu chefe, que tinha idade para ser meu avô, descobriu que eu estava noiva. E ele simplesmente surtou. Juro para você. Ele ficou revoltado, ele virou um bicho. Disse que eu não podia me casar. Assim mesmo, na cara dura. Eu não entendia nada. Meu chefe era um cara normal. Às vezes me dava uma carona, numa boa, mas eu nunca tinha visto maldade naquilo. Ele era muito, mas muito mais velho do que eu. E ainda por cima era casado. Como é que eu ia imaginar um negócio desses? Mas pelo visto, eu tinha sido muito ingênua, né? Eu não tinha entendido as intenções dele. Porque ele transformou a minha vida num inferno. Para começar, ele não me deixava mais operar nenhuma máquina. Não me deixava trabalhar. Eu era obrigada a continuar indo para o trabalho, mas eu ficava mais de 7 horas numa sala fechada, sem fazer absolutamente nada. Nada. Era uma tortura. Eu não tinha nem para quem contar o que estava acontecendo. Ninguém poderia me ajudar porque eu tinha medo também, né? Medo de me entender mal, medo de pensar em alguma coisa. Aquilo foi acabando comigo de uma forma que eu tremia de angústia. Só de pensar em ir para a fábrica, eu queria chorar. Eu fui deixando de ter vontade de tudo. Eu não tinha mais ânimo para nada. Eu só queria chorar e ficar no meu quarto o tempo todo. Aos poucos eu fui me afundando num buraco escuro, numa angústia que eu não sabia explicar para ninguém. Aquelas atitudes do meu chefe desencadearam alguma coisa ruim em mim. E isso, claro, que afetou a minha relação com meu noivo. Imagina, se nem eu entendi o que estava acontecendo, imagina ele. Mas o Vanderlei, que era muito observador, muito inteligente, ele entendeu tudo. Ele entendeu que eu precisava de ajuda e contou para os meus pais que desconfiava que eu estava com depressão. Coisa que naquela época não era assim tão comentada como é hoje. Não era uma doença respeitada, sabe? Todo mundo sabe que é sério hoje, mas na época não. Mas mesmo assim, graças a Deus, meus pais ouviram meu noivo e procuraram ajuda. Eu comecei a me tratar e o primeiro passo foi sair daquele emprego. Apesar da preocupação de ficar sem trabalhar, Deus foi maravilhoso comigo e logo eu consegui um outro trabalho. Com o tempo, a minha vida foi entrando nos eixos e eu fui me sentindo feliz de novo. O casamento estava se aproximando e a agitação de ter muitas coisas para serem feitas estava me fazendo muito bem. Foi no dia 13 de maio de 2006 que eu me casei com o Vanderlei. Eu estava tão feliz naquele dia, tão realizada. Minha vida estava ótima. Eu estava me casando com um homem que eu amava, que tinha me salvado no pior momento da minha vida e agora trabalhava num lugar que eu gostava. Só que, depois que passou a adrenalina do casamento, eu comecei a sentir umas dores de cabeça muito fortes. A verdade é que eu tinha parado com o meu tratamento e não foi nada bom. Eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas é que eu estava me sentindo tão bem e eu achei que eu poderia relaxar pelo menos um pouquinho. O que eu não imaginava
é que tudo voltaria ainda muito pior. As coisas desandaram de uma forma tão rápida e tão grave que eu acabei precisando até ser internada por um tempo. E depois, mesmo me tratando em casa, eu fui afastada do meu trabalho por conta da depressão. Eu estava mal. Eu estava mal demais. Foi uma coisa horrível. E eu fui só piorando. Eu estava muito fraca. Eu dormia quase o dia inteiro. Eu tomava 26 comprimidos por dia de uma vez só. Você tem ideia do que é isso? Aquela rotina toda, sabe? Me fez engordar demais porque eu descontava toda a minha frustração na comida. E logo eu cheguei aos 100 quilos. Depois vieram as epilepsias, as convulsões. Eu tinha isso quase todo dia. Muitas vezes eu apagava, não sabia nem onde eu estava. Eu tinha confusão mental, eu esquecia de muitas coisas. De repente eu estava perdida na vida e eu confesso que sim, eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida. Eu queria só acabar com aquele sofrimento que eu nem sabia de onde estava vindo. Cheguei ao extremo. Eu cheguei no limite de tudo. Se não fosse o Vanderlei o tempo todo comigo, me dando suporte, me apoiando, sendo o melhor amigo, meu marido, o melhor marido desse mundo, eu juro que eu não sei o que teria sido. Alessandra, meu amor, você precisa reagir. Eu sei. Eu sei que é difícil ouvir isso. Não deve ser fácil, mas olha, eu tô procurando as melhores palavras para te falar que você tem que tomar uma atitude, sabe? Você tem que tomar uma atitude para sair dessa. Eu sei, Delei, eu sei. Eu sei que você só pensa no meu bem, mas não é simples desse jeito, não é. Infelizmente, eu queria poder te ajudar nisso. Mas eu não posso, porque eu já fiz o que eu podia. Agora é só você, sabe? Só você pode se ajudar. Depende de você, meu anjo. Depende de você dar a volta por cima. Eu sei que você pode. Eu vou estar com você quando isso acontecer, viu? Eu sei que você consegue, Alessandra. Você consegue reagir, eu tenho certeza disso. Ouvir aquelas palavras do homem que eu mais amava me deram muita força, me fizeram cair na real. Ele, que era um homem tão maravilhoso, já tinha tentado de tudo por mim. Agora eu precisava me esforçar. Se eu não fizesse alguma coisa, ninguém mais poderia fazer. Então, no dia seguinte mesmo, eu acordei cedinho e eu decidi que eu voltaria a trabalhar. Eu estava tão confiante que daria tudo certo. Mas poucos dias depois de resolver voltar para o trabalho, eu tive um acidente e eu quebrei meu pé. Por conta disso, eu teria que ficar de novo mais 40 dias afastada. E isso foi a gota d'água para a empresa que acabou me mandando embora. E aí, adivinha? Eu quase desmoronei de vez. Mas naquele momento, eu me enchi de pensamentos bons. Eu lembrei daquela conversa que eu tinha acabado de ter com meu marido. Aquelas palavras dele foram tão fortes. E eu sabia que não podia cair naquele buraco de novo. Eu não ia desabar outra vez. Eu não podia. Por mim, por ele e por nós. Passado aqueles 40 dias, eu decidi que eu ia começar a me exercitar e aos poucos eu fui perdendo peso. Perdi 24 quilos e não demorou muito. Eu consegui um outro emprego também. Eu estava vencendo. Eu estava conseguindo, passo a passo, encontrar a luz que eu tanto precisava. Claro que eu tive momentos turbulentos que me puxavam de novo para baixo, mas com a ajuda do meu marido eu não fraquejei. Eu não ia mais deixar de acreditar em mim, não. Até que algum tempo depois, eu saí do emprego, mas aí não foi por motivo ruim. Foi pelo melhor motivo de todos. Eu saí porque o Delei tinha um sonho e eu embarquei nesse sonho com ele. Eu quero muito. De verdade, é um sonho meu. Mas eu quero tanto
tanto mesmo ter um filho nosso. É importante pra mim, sabe? Delei. Eu sei que você é doido por isso, mas você acha que eu tô pronta? Você acha que eu já tô pronta pra ser mãe, meu amor? Claro que tá. Eu não sei, é um passo tão grande. Eu tenho certeza que você vai ser a melhor mãe do mundo. E olha, eu te conheço bem. Você vai se dar super bem. Pra você vai ser bom, pra nós. Você é forte demais. Alessandra, eu nunca tive dúvidas disso. Você vai ser uma excelente mãe. Mais uma vez, as palavras do meu marido me inspiraram, me encorajaram. Ele era o grande responsável por eu encarar os meus medos e ter vontade de viver. Então, eu engravidei logo depois e a felicidade foi enorme. Apesar de alguns sustos na gravidez, a nossa Yasmin, nosso grande amor, nasceu. Ela veio para coroar aquela fase de felicidade como um anjo que vem para sarar todas as feridas. Hoje, graças a ela e ao meu marido, eu me sinto curada. Curada da depressão, essa doença horrível que ainda tanta gente tem vergonha de admitir que tem, mas que é muito séria, que é muito grave. Uma doença que, se não for tratada, pode até levar à morte. E eu sei bem. Eu pensei nisso. E Deus me livre do que poderia ter me acontecido se eu não tivesse alguém para estender a mão naquele momento para mim. O Vanderlei é o melhor homem que eu conheço. Ele suportou meu período mais nebuloso e esteve ao meu lado incansavelmente. Ele me socorreu. Hoje, 13 de maio, nós completamos 16 anos de casados. E eu só tenho que agradecer. Obrigada, meu amor. Obrigada por ser o homem que não desistiu de mim quando qualquer outro teria desistido. Se hoje eu sou feliz e completa, é graças a você.